Aí pessoal, bom dia. Hoje dia 8 de outubro de 2024. Por aqui Saio Silva, psicólogo do esporte, trazendo mais uma vez um vídeo, uma simples, mas importante reflexão aqui sobre a questão da mentalização, que também é chamada de visualização ou treinamento mental, uma espécie de antecipação aos desafios no esporte e na atividade física em geral. E por que não em qualquer outra atividade é importante treinar a mente, visualizar o que você vai fazer, ok? Então, como aqui nesse pequeno vídeo aqui, parece uma coisa simples, pessoas correndo, tá até em câmera lenta aí, mas isso aí é uma corrida comum, uma corrida dessas de ruas que a gente pode ver em qualquer local, em qualquer cidade, mas com certeza, eu digo sem medo de errar, praticamente todas as pessoas que estão aí correndo, elas de alguma forma deliberada ou não, ou seja, planejada ou não, elas em algum momento fizeram essa espécie de visualização, treinaram antes com elas próprias, claro, elas visualizaram na mente esse percurso aí dessa corrida, dessa caminhada, ok? Vamos aqui entender. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns fundamentos importantes, ok? Não vou entrar muito na área mais profunda teórica porque não daria tempo, mas os principais aspectos traremos aqui. Então, a visualização, a mentalização ou treinamento mental nada mais é do que a criação ou recriação de uma experiência na mente, a qual geralmente vem em forma de imagem. A gente chama a atenção dessa questão da imagem, mas todos os canais sensoriais, eles estão, e o impulso deles chegam para a maioria das pessoas como um impulso inicial de imagem, ok? Então, o canal sensorial, o paladar, a audição, o sinestésico, ok? O tato, a visão, claro, é a principal, nessa questão da imagem, mas não é só a imagem em si, todos os impulsos são importantes para a formatação, a estruturação dessa visualização, ok? Porque o que é que o THP faz? O treinamento de habilidade psicológica, ele vai treinar a pessoa para juntar esse treinamento mental ao treinamento físico e ao treinamento da técnica, naquela modalidade, naquele desafio, para juntar força e a pessoa fica mais preparada, porque engana-se quem acha que só basta o preparo técnico e o preparo físico. Se não tiver a mente preparada, a pessoa não starta aquilo que vai fazer, ou talvez faça de forma precária e até, digamos assim, de forma insegura. E você fazer uma prática de um esporte, de um desafio, sem a segurança que é devida, isso não é bom, beleza? Mas vamos para frente. Então, a capacidade, aqui é uma observação importante que eu trago aqui, a capacidade de criação dessas imagens, visualizações, vai ser mais forte quanto mais agregarem os níveis de aprendizagens e maior quantidade de canais sensoriais. Não nos enganemos, e aqui eu sempre tenho avisado, a mente humana, na base do que eu estudo, a minha base é a psicologia cognitiva aplicada, nessa área do esporte, onde eu sou especialista, eu trabalho com treinamento mental, ou seja, capacitando a pessoa para desenvolver e atualizar a psique dela, a mente dela, para ter uma modulação psicológica boa naquele desafio. E a minha base que eu trabalho é o seguinte: a mente, ela é na realidade um grande e infinito complexo esquema de aprendizagens, na minha perspectiva,
A mente é aprendizagens e reaprendizagens. Por isso que em uma das minhas explicações anteriores, eu falando sobre aprendizagem, eu digo, quais são os níveis de aprendizagem? Eu tenho o mais básico, que é a aprendizagem conceitual ou descritiva. No nível um pouco mais elevado, eu junto essa aprendizagem conceitual descritiva, ou seja, você conceituar uma coisa e descrever, declarar alguma coisa. Eu junto a aprendizagem do saber fazer, ou seja, a aprendizagem como saber operar, transformar o mundo, manipular, fazer as coisas, operar alguma coisa. E o nível maior de aprendizagem, que tem a ver com a maturação e o desenvolvimento, é a aprendizagem que tem a ver com a formação de valores e formações de atitudes, em que a gente fala a aprendizagem atitudinal, ok? Eu posso até arriscar mais aqui e falar da aprendizagem que já é bastante, um pouco já falada, que é a aprendizagem que a gente chama pré-frontal. Aqui leva em consideração a aprendizagem mais, digamos assim, do nível de maturação talvez um pouco mais elevado, porque ele vai levar em consideração o gerenciamento da psique humana pelo lóbulo pré-frontal, ou seja, o da razão, o da memória, o da aprendizagem dos raciocínios, sem perder como base a questão da formação de valores e de atitudes. Então, quando se vai mentalizar sobre algo que se vai fazer, na área do esporte ou não, se eu sou suficiente em níveis de aprendizagem mais elevados, ou seja, para além da aprendizagem conceitual e do saber fazer, mais simples, eu sou uma pessoa mais madura, mas eu raciocínio melhor, eu tenho digamos assim, uma inteligência emocional mais atualizada, ok? Que está nesse nível aqui, inteligência emocional mais atualizada. Eu vou me assegurar, eu vou me ater, quando eu for imaginar ou quando eu for mentalizar algo que eu vou fazer no futuro, eu vou usar mais canais sensoriais. Eu vou usar mais canais sensoriais, eu vou usar o tato, eu vou usar a visão, vou usar o olfato, vou usar a audição, o sinestésico, que é o movimento. Então, por quê? Porque as aprendizagens de níveis mais elaboradas, elas exigem maiores projeção. E se eu projeto com mais órgãos de sentidos essa minha visualização, eu tenho um produto, eu tenho digamos assim, um fator que vai me impulsionar melhor. Então, digamos, um jogador de futebol que ele está recebendo um treinamento, um goleiro de futebol, de campo, que está recebendo um treinamento em mentalização, em visualização, para se ater bem no jogo decisivo. Ele vai ser trabalhado com ele nessa mentalização, nessa visualização, a questão conceitual, ou seja, nessa mentalização vai ter coisa que ele vai aprender, que ele vai gravar na mente pela questão descritiva ou conceitual, declarativa, do falar. Essa visualização também, essa mentalização vai ser importante porque vai apontar para várias coisas ligadas ao saber fazer. Por exemplo, como defende o gol, como ele dá o passe inicial, começa o jogo pelo zagueiro ou pelo lateral. Então, está na área do saber fazer também. E se esse goleiro ele for uma pessoa já que tenha um bom desenvolvimento na área da aprendizagem a nível de atitudinal, que a gente chama também dessa aprendizagem pré-frontal, ou seja, em que os valores e atitudes que são mais elevados, essa visualização dele, esse treinamento mental, pode ser até mais rico, porque nessa visualização ele vai incluir os valores e as atitudes. Então, nessa visualização ele vai ter um bom controle emocional, porque a emoção está aí nesse jogo, ela não pode estar fora dessa discussão, para ele assimilar bem uma crítica do técnico, uma advertência do juiz, um cartão, uma vaia da torcida.
Então, para você ver aqui, eu estou dando esse exemplo, não posso me demorar, isso aqui tem que ser rápido, mas como a mentalização, a visualização pode ser rica e como ela pode ajudar. Agora, você tem que incluir nessa mentalização os níveis o nível em que aquela pessoa está, quanto ao psicológico dela, quanto à psique dela, traduzida nas aprendizagens. Como você vê isso? O bom profissional, o bom psicólogo vê uma entrevista, numa das técnicas que eu uso, né? Questionário sobre estratégia de resolução de caso crítico, as técnicas que a gente usa relacionada com autossugestão. Então, o próprio treinamento mental em si vai revelando na relação da pessoa com o profissional o nível que ela tem mais acentuado aqui de funcionamento da psique dela com relação à questão das aprendizagens. Então, ele vai se ater a mais canais sensoriais, ok? Vamos para frente. Ela pode também ser denominada, eu já falei, visualização, ensaio mental, ensaio simbólico ou treino mental. Eu acho muito legal aqui esse nome, ensaio mental. É como se fosse um ensaio daquilo que você vai fazer, mas sempre se não deixando de esquecer que todo momento é único. Você pode treinar para o que você quiser, mas nenhum momento se repete, porque nós estamos aqui numa viagem rumo ao infinito. Infinito já está dizendo, ele não tem fim, então tudo é novidade. Nada é velho sob o firmamento, nada é velho sob o sol, tudo é novo. Esse momento que eu estou falando com vocês aqui, ele jamais se repetirá. Eu posso daqui a pouco fazer esse mesmo vídeo, ou amanhã fazer esse mesmo vídeo, mas não vai ser o mesmo vídeo, é outro vídeo. Nem o tempo é o mesmo, nem eu sou a mesma pessoa. Espero até ser para melhor. Então vamos aqui. Consiste também em uma explicação interessante em recuperar, quando você vai fazer essa mentalização, esse treino mental. Inclusive você pode fazer sem apoio técnico nenhum. Se você tem uma experiência, se você é uma pessoa madura e já fez isso, você faz só, ok? Precisa você procurar um psicólogo, um especialista para fazer isso não, você pode fazer só. Agora, se você tiver um profissional para lhe ajudar, para lhe dar umas dicas, para observar, aí você pode ter um melhor rendimento e pode realmente ser uma coisa que tem eficácia para você. Então, consiste em recuperar da memória fragmentos de informações e moldá-los em imagens significativas. Nada mais é aqui do que eu tinha falado antes. Esses fragmentos de memória estão relacionados àqueles níveis de aprendizagem. Eu estou falando com vocês aqui, mas as minhas aprendizagens, os meus esquemas cognitivos de processamento de pensamento, porque cognição é pensamento em processamento, eles estão aqui se atualizando. Eu estou aprendendo e reaprendendo. Então, nisso aí existem as memórias. Está aqui as memórias aqui, ó, as interrogações aqui, ó. Aí eu vou garimpando, eu vou juntando. Essa estruturação dessas visualizações, desse ensaio simbólico, desse treinamento mental, nada mais é do que na base uma garimpagem que você faz naquelas informações, naquelas aprendizagens, e você vai juntando ali um quebra-cabeça, montando, que no final das contas vai ser uma imagem, uma coisa aproximada do que você vai ter que fazer no desafio real, no caso do esporte, do exercício físico ou de outra coisa que você vai fazer, ok? Para esses dois autores aqui, Camis e Williams, 2012, são 5 as características da mentalização. Primeiro, quanto à perspectiva visual. Segundo, quanto ao ângulo de visualização. Terceiro, a agência. Quarto, a deliberação. Quinta, a modalidade. Quanto à perspectiva, é a primeira pessoa ou é a terceira pessoa? É alguém que observa? Então você está imaginando, você está mentalizando. Um corredor de rua. Amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer um treino bom. Amanhã eu vou correr uma distância boa. Espero que dê certo. Tem que sair muito cedo. Mas eu já estou imaginando aqui, porque é um percurso que eu conheço um pedaço dele só.
mas eu já estou desde ontem visualizando como eu vou fazer. Então eu estou visualizando em primeira pessoa. É como se tivesse uma câmera aqui na minha testa e eu correndo, me gravando correndo. Ok? Mas eu também posso mentalizar, e eu acho que a pessoa tem que fazer isso, é como se ela fosse um drone observando ela própria. Um avião observando ela correndo o percurso. Eu já desenhei o percurso que eu vou fazer. Amanhã, por exemplo, eu vou treinar 14 quilômetros, então eu já sei mais ou menos o percurso que eu vou fazer. Aí eu já mentalizei eu me filmando de cima no quilômetro, na metade, no km7 e na volta, e principalmente no final, que eu quero chegar, é um treino amanhã assim, de reconhecimento de um percurso, não é forçado não. Então, é a questão da perspectiva visual. Quando eu falo da perspectiva visual, se lembrem, eu não posso esquecer dos outros sentidos. Entendeu? Há momentos na corrida que se corre com gosto de sangue na boca. Perguntem aos corredores de pista de 400 metros como é que eles terminam os 400 metros. É a pior corrida das pistas de atletismo. 400 metros rasos. O cara sai com gosto de sangue na boca. Ele pensa que mordeu a língua ou os lábios. Não. É porque é muito esforço. São 4 cacetes seguidos de 100 metros. Então, o gustativo está envolvido também. O auditivo está envolvido também. Como eu parto muito cedo, tem uma coisa que me influencia tão bem: os passarinhos. Quando eu vou correndo, me influencia tão bem um colega que vem, uma pessoa que eu nem conheço e buzina no carro. E aí, corredor? Aí, opa! É o som. Entendeu? É a questão do sinestésico, porque você está movendo o braço e perna, você está correndo relaxado. Então, tudo isso você tem que imaginar. Por exemplo, imagine correndo de forma relaxada. Porque se você ficar tenso, você fica mais pesado e corre travado e a energia vai embora logo. Aí a psique baixa, quebra, a ativação cai. Ok? A agência é praticamente a mesma coisa. Quem é que mentaliza? É o próprio corredor, que no caso eu que estou correndo, ou é outra pessoa que está filmando? Ok? A deliberação. Deliberada é planejada. Eu planejei o que eu vou fazer amanhã, eu já planejei. Está planejado. Mas não esqueçam, mentalização e visualização não se faz só de forma deliberada. Faz parte do mecanismo, da estrutura da psique humana, você pensar sobre o que você vai fazer. Por quê? Porque a mente, ela projeta. E quando você projeta, você está de alguma forma visualizando. Não esqueçamos disso. Então é natural essa coisa de visualização, mentalização, treinamento mental, treino simbólico, que é tudo a mesma coisa que eu já falei aqui. E aqui a modalidade de respeito aos sentidos. Geralmente o mais utilizado é o visual, mas como eu falei, o auditivo aqui conta muito, o sinestésico conta muito, o olfativo. Você correr em um local que não tenha muita poluição, que não invada a sua respiração de fumaça, claro, você vai mentalizar o clima bom, o cheiro do verde, o cara nadando no mar, o cheiro do mar. Mas ele tem que mentalizar também, ele tem que estar preparado nessa mentalização para o inopinado, para o que não se repete, porque por mais que você treine o mental, a realidade é outra. Agora você tem que treinar para o que você treinou ser um pouco, tanto mais próximo daquilo que você mentalizou. Ok? Vamos lá. Isso aqui é só uma explicação rápida sobre as funções cognitivas e motivadoras da mentalização, segundo esse autor aqui, em 1985. Então, as funções motivadoras e as funções cognitivas da mentalização. Então, tem uma parte na mentalização que ela
é alinhada para lhe motivar. E tem outra parte na mentalização que está mais alinhado na questão da cognição, do processo de pensamento, ok? Então aqui eles se dividem em específica e em geral, todas essas duas modalidades. Vamos aqui, motivadora, olha um exemplo. Imaginar-se vencendo um evento e recebendo uma medalha. Quer uma motivação melhor do que essa? Quer uma motivação melhor do que essa? A motivação é muito importante. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço, uma jovem que pratica atividade, faz muita academia, é bastante ativa nessa parte, e ela colocou uma coisa bem interessante lá no, eu acho que foi no Instagram, ela comentando, falando do desafio. Aí eu aproveitei, como eu tenho um contato bom com ela, eu disse uma coisa, eu acrescentei assim algo que eu acho que foi importante para ela e para mim também, porque eu disse, olha, o desafio, enfrentar o desafio é bacana, mas o desafio vem primeiro, não nos esqueçamos, vem primeiro a motivação. Cada um de nós procuremos todos os dias qual a nossa melhor motivação. Sabe por quê? Porque as nossas motivações estão relacionadas com os nossos valores. O desafio, ele dá apenas o norte, ele apenas engendra, mas se não tiver a motivação, você não tem como começar um desafio. Porque, vez por outra, a gente escuta aí, tantos por cento de desafio, de disciplina, né? Disciplina, na realidade a palavra é a disciplina. Tanto por cento de disciplina e pouco de motivação. Não. Você tem que ter disciplina, mas primeiro vem a motivação para você enfrentar o desafio. Então, só consertando aqui, era a questão relacionada com a disciplina. Você é disciplinado, tanto mais você esteja motivado. Então procure as suas motivações, porque nesse mundo ligeiro e cheio de impulsos, cheio de informações, a coisa até demais, uma inflação danada de informação, ninguém para. As pessoas estão deprimindo, as pessoas estão ficando fechadas em si, interação caindo, interação virtual não resolve tudo. E aí as motivações vão se perdendo, porque procuremos motivações reais, de interação real, entendeu? Essas motivações é que avançam. Então, é só um preâmbulo que eu estou falando aqui, um exemplo, sobre essa questão da ação motivadora da mentalização. Então, vai ser motivadora a pessoa imaginar-se vencendo um evento e recebendo a medalha. Então, essa motivação é boa. Porque se ela tiver essa motivação, a disciplina vai contar. Mas se ela não tiver essa motivação para receber essa medalha, a disciplina não vai contar muito. Só voltando àquilo que eu tinha falado. Ok? E também, nessa questão motivadora, entra a questão, isso aqui é específico, que é de uma pessoa, da própria pessoa, e aqui geral, né? A ativação. A ativação, ela deve ser sempre motivadora. Qual é a ativação? Eu tenho um vídeo até sobre isso. É a condição do equilíbrio entre o estado psicológico e a condição física, funcional, para você se ater bem, para você desenvolver-se bem num desafio esportivo ou do exercício físico. Aqui, ó, por exemplo, incluir relaxamento ou imaginar-se num local sossegado. Na hora que nessa mentalização, eu estou incluindo nessa mentalização um exercício de relaxamento, por exemplo, através da respiração diafragmática, o relaxamento autógeno, eu estou investindo aqui na minha ativação. E na questão cognitiva, na função cognitiva ligada à mentalização, é a questão dos processos de pensamento. Então eu tenho quanto habilidades e quanto as estratégias. As habilidades são as competências, claro. Por exemplo, imaginar-se atuando com sucesso. Olha o cara aqui, ó, correndo, atuando com sucesso. Se for uma partida de futebol, imaginar-se jogando com sucesso. Basquete, imaginar-se atuando com sucesso. Um desafio, uma competição em águas abertas, imaginar-se nadando com sucesso.
ok? E também cognitivo faz parte do pensamento, resolução de casos, né? A questão da estratégia. Por exemplo, imaginar-se executando uma estratégia para vencer uma competição. Estratégia chama-se resolução de problema. Estratégia chama-se criatividade. Por isso que eu insisto, você pode fazer um treinamento mental como for, mas a realidade nunca será igual que você treinou. Tá certo? Agora, você tem que desenvolver, ser estratégico para você vencer o inesperado. Quanto mais treinamento estratégico, quanto mais você treinar a criatividade para se adaptar àquela realidade que nunca vai se repetir, por mais que você treine, você estará mais forte, ok? E já para os finalmente aqui, o que os atletas e os praticantes de exercício mentalizam? Claro, eles mentalizam as imagens dos ambientes onde eles competem. Eles têm que, por isso que a pessoa faz a visitação, visita lá onde vai ver aquela competição, aquela prova. Ele imagina o caráter positivo ou negativo das imagens, porque eu acabei de avisar aqui, você imagina e visualiza, faz o treinamento mental ao seu favor, positivamente, mas você sempre deixa uma margem para você usar a estratégia para você resolver os problemas que surgirem, resolver as situações adversas de uma situação que não vai ser totalmente 100% a que você treinou. E quando eu digo que se imagine ou mentalize a seu favor, eu estou dizendo que você observa as exceções, mas não é abrindo mão da segurança, não é fazendo de qualquer forma, é treinando. Por isso que o treino mental ele nunca é demais. Ele nunca é demais. Nunca você vai se exaustar de treino mental, porque ele sempre vai ter alguma situação que ele vai ser encaixado, ok? E o tipo de estímulo, claro, o visual, eles mentalizam o gustativo, o sinestésico, o auditivo, o olfativo, ok? E de acordo com a perspectiva interna ou externa, aquilo que eu já falei, né? Pessoa se imaginando ela própria fazendo, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, ele está fazendo o treinamento mental, o ensaio simbólico dele, ele na primeira pessoa, ou seja, na perspectiva interna, ele lá no cockpit, pilotando o Fórmula 1. E ele também, aí eu sempre digo, sempre que você mentalizar internamente, você mentaliza externamente. Porque você, nesse caso, você vai ser um observador externo de si mesmo. E se você puder, mentalize, seja empático com seus professores, com seu personal, com o seu técnico. Olha aqui o desafio, tenha coragem, mentalize você sendo o seu professor, te observando em você fazendo um treinamento ou uma prática. Aí eu quero ver se você aguenta, porque você vai mentalizar como se você fosse ele, e ele vai ver o que você está certo e no que você está errado. Mas aí você tem que treinar isso para você não ficar com raiva dele. Então, nessa mentalização externa, você pode inclusive se substituir por outra pessoa. E uma pessoa importante para você substituir vez por outra é exatamente aqueles que não estão só para te aplaudir, mas estão para verem também o seu progresso, mas também aonde você está errando. Vamos para frente, está terminando. Ok? Então, os fatores que influenciam, claro, a natureza da tarefa e os níveis de habilidade do praticante. Quando você vai mentalizar, quando você vai fazer o treinamento mental, essas duas coisas importam demais. Ok? Então, as tarefas de cunho cognitivo, ou seja, tomada de decisão, raciocínio lógico, verbalização, são potencialmente melhores de mentalizar. São, porque não são coisas de um exercício prático, assim, de uma coisa que você vai engendrar para fazer, para manipular. Entendeu? Se bem que a tomada de decisão entra em questão a aprendizagem atitudinal, a aprendizagem pré-frontal, a aprendizagem que a pessoa tem que ter um nível de maturação bom, para não tomar a decisão errada, né? No estresse.
ela dentro do estresse, ela encontrar uma janela para ela decidir dentro desse estresse de forma com menos impacto negativo e sempre a impulsionando para frente, entendeu? Então, a natureza da tarefa importa. Em termos gerais, as tarefas mais cognitivas, ou seja, assim, de pensamento, vou dar um exemplo aqui. O cara vai mentalizar o percurso de uma prova que ele vai fazer, de essas provas trekking, né? Que é dentro de local ermo, do mato. Ele está mentalizando o percurso, ele percorrer aquela trilha, né? Aquela trilha. É mais fácil dele mentalizar isso aí. Agora, é um pouquinho mais difícil ele mentalizar a complexidade do esforço que ele vai ter que fazer. Ele mentalizar na hora que ele tiver que subir um terreno muito íngreme e ele mentalizar, por exemplo, a possibilidade dele ficar super ofegante e tiver que sentar, ok? A possibilidade de faltar hidratação. Então, essas coisas entram nesse segundo coisa aqui, ó, nesse segundo ponto, que é o nível de habilidade do praticante. Então, os mais experientes vão ter mais facilidade. Por quê? Mesmo que eles não tenham nunca se submetido a um treinamento mental assim com um técnico, eles vão ter mais facilidade. Por quê? Porque a vida já os ensinou a experiência anterior, o fator empírico, ou seja, a experiência prática anterior já os ensinou, eles já são calejados, a não cheio de calo do que já fez muito. Então os mais experientes têm vantagem. Agora, os novatos, eles têm uma vantagemzinha. Os neófitos, eles estão menos estressados e eles, até pela curiosidade de saber como fazer pela primeira vez, eles mentalizam as tarefas cognitivas muito bem. Às vezes até melhor do que as pessoas experientes, porque os experientes acham que no automático eles já sabem de tudo, ninguém precisa explicar a ele, não precisa mentalizar nada, que ele já sabe. Lei do engano, como eu já disse, toda situação é única, nada é velho sob o sol, sob o firmamento, tudo é novo. Vamos para frente. E aqui, para terminar, é só para ressaltar o que eu já disse. A mentalização, como ela funciona, ou o ensaio simbólico, ou o treinamento mental, né? Ou a visualização, como funciona? Ela pega essa base aqui, ó, que o fator psicológico / o pensamento reflete no corpo e nas suas funções, em tudo. Fazendo atividade física, não fazendo atividade física, trabalhando, dormindo, aonde você estiver na sua existência, o fator psicológico e o pensamento está produzindo emanações, reflexos no corpo e no funcionamento do corpo. Ou seja, por quê? Porque existe, enquanto você está vivo, claro, existe o efeito psicomotor. A mente vai para o corpo, isto é, somatização, a psicossomatização. Ok? Ficamos por aqui e aviso mais uma vez, em todo esse trabalho, por exemplo aqui, nessa relação aqui entre o fator psicológico, pensamento e o corpo e suas funções, deve sempre ser contextualizado, obrigatoriamente levado em conta o fator emocional e a afetividade, ok? Porque é aquela situação sempre trabalhada na psicologia cognitiva principalmente, situação, pensamento, reflexo fisiológico, emoção, comportamento, ok? Eu vou ficar por aqui porque eu converso muito, senão não vai dar tempo e ninguém vai querer assistir o vídeo. Vamos para frente, assistam do que vocês puderem e deem a opinião e perguntem. Um abraço.